Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver, em Itapecuru-Mirim, Ministério Público do Maranhão firma um termo de ajustamento de conduta para a reforma de 4 escolas no município. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, neste mês de setembro, 2 mobilizações em prol do projeto Amiguinhos da Ana Letícia, que ajuda crianças com câncer de instituições e hospitais. Está no ar o MPTV. Esta semana, o Procurador-Geral de Justiça recebeu a visita das Procuradoras-Gerais de Justiça dos MPs da Bahia, Roraima e do Piauí. Na ocasião, foi assinado um termo de cooperação técnica em conjunto. O encontro das Procuradoras-Gerais de Justiça aconteceu pela ocasião da realização da 2ª reunião ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos. No encontro, o chefe do MP maranhense apresentou a estrutura da instituição e os programas desenvolvidos. Uma das características que é sempre muito forte aqui do MP do Maranhão é a receptividade. E, em especial, a liderança do Dr. Gonzaga, à frente da Procuradoria-Geral aqui no Maranhão e também como parceiro nosso no colegiado, ele tem feito com que o Ministério Público avance bastante. E os projetos que conhecemos aqui, as boas práticas que conhecemos aqui, nós queremos levar um pouco para o estado de Roraima também. Luiz Gonzaga Martins Coelho também assinou com a Procuradora-Geral de Justiça da Bahia, Ediene Lousado, um termo de cooperação técnica para atuação em conjunto. Nessa discussão dos mais diversos temas, nós temos 9 reuniões, grupos temáticos, discutindo a questão do meio ambiente, da cidadania, da diversidade, da saúde, da educação, enfim, temas importantes, mas todos com o eixo central da questão dos direitos humanos, que é fundamental neste momento, neste ano em que nós completamos 30 anos da Constituição Federal, 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos e neste ano que nós completamos 100 anos da Proclamação da República. Então, é algo extremamente feliz para nós estarmos sediando este encontro e também tendo a oportunidade de receber aqui em nossa sede do Ministério Público a visita ilustre dessas 3 colegas procuradoras de justiça, Roraima, Bahia, Pernambuco, tem as boas práticas e aqui estamos materializando essa parceria, assinando o termo de cooperação para que o Ministério Público seja cada vez mais unido e forte. Vim conhecer as instalações e os projetos do Ministério Público do Maranhão, que é realmente um dos melhores do Brasil, mais avançados e que tem muito a nos ensinar. O Ministério Público do Maranhão é um Ministério Público forte no Maranhão e no Brasil pelos projetos que possui. E ao vir aqui conhecer, eu pude perceber que realmente faz jus a toda essa excelência que o Ministério Público do Maranhão tem apresentado no cenário nacional. São projetos muito bons e foi uma honra para a Bahia poder compartilhar também 2 importantes projetos seus, que são o No Rastro e o Licitômetro. Compartilhar as boas práticas é muito importante para o Ministério Público brasileiro. Em Itapecuru-Mirim, o Ministério Público do Maranhão firmou um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o município para a reforma de 4 escolas municipais. Sobre este assunto, eu converso agora com o promotor de justiça, Igor Adriano Trinta Marques. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Olá, eu que agradeço. Promotor, qual é a realidade da educação no município de Itapecuru-Mirim? Bem, desde o início, quando nós passamos a oficiar perante a 3ª Promotoria, a qual tem atribuições em defesa da educação, nós verificamos uma série de procedimentos versando sobre condições estruturais das escolas. Então, nós listamos aqueles procedimentos que eram inquéritos civis, procedimentos administrativos que poderiam redundar em ação civil pública, mas nós perfilhamos por outro mote, né, de fazer reuniões com membros da prefeitura, com as comunidades, a fim de chegarmos ao denominador comum. Daí, algumas escolas houve melhorias, né, paliativos, houve melhorias estruturais e algumas ficaram pendentes, né, para que se tenham reformas mais amplas. Daí nós conclamamos a prefeitura para firmar esse TAC. Então, envolveu 4 escolas, a escola Cônego Albino, né, no povoado de São Francisco, a escola Orlando Mota, no bairro da Aviação, na cidade. Teve também a escola João Lisboa, no povoado Vinagre,
e, por fim, a Escola São Domingos, no povoado 2000. Então, a partir desse TAC, o prefeito municipal assinou, juntamente com o procurador-geral do município, se comprometendo a, no prazo de 30 dias, enviar à promotoria o cronograma das atividades, né? De forma que o prazo máximo para a conclusão das obras foi de 9 meses, e sendo que eles são obrigados a, no prazo de 30 dias após a finalização, encaminhar para a promotoria a comprovação da obrigação que foi pactuada. Ou seja, é interessante porque o Ministério Público conseguiu chegar a um consenso sem precisar judicializar, porque demoraria mais para que a população, os alunos, pudessem ter um resultado, né? Isso porque com a judicialização existe um trâmite, um rito, muitas vezes demorado e também suscetível a recursos diversos. Daí que o Ministério Público ele perfila por uma atuação mais resolutiva, uma atuação consensual, chamando também o poder público para ter uma resposta mais rápida à população. Promotor, no caso dessas 4 escolas que o senhor listou agora há pouco, quais eram os problemas principais nessas escolas que requeriam do município uma reforma já imediata? Alguns com prédio totalmente comprometido, como na João Lisboa, banheiros lastimáveis, forro caindo. Além de não possibilitar uma dignidade aos alunos, existia um risco para a segurança. Sim. Inclusive, nessa escola João Lisboa, vários moradores nos procuraram através de abaixo-assinados, foram para a imprensa e já existia essa pendência desde 2014. Né? Daí essa necessidade da gente estar se reunindo com a secretária de Educação, com o próprio prefeito, a fim de buscar soluções para esse problema da educação, que é um problema que deve ser combatido de maneira primordial por todos nós. Ou seja, eram principalmente problemas estruturais mesmo. Estruturais, né? Alguns precisam de uma reforma ampla e outros de uma nova construção. Promotor, aí no caso, o Ministério Público firmou esse TAC com a Prefeitura. Se esse TAC não for cumprido, o que pode acontecer? Se ele não for cumprido, existe lá uma cláusula dentro do TAC, uma multa diária de R$3.000 para ser executada de maneira judicial, porque o TAC é um título executivo judicial. Sim. Então, em algumas ocasiões, se ele for descumprido, nós podemos judicializar como última alternativa. Algumas escolas do município estavam sendo reformadas também com a ajuda de outras organizações, além da Prefeitura? Nós, desde o ano 2018, em outubro, nós somos procurados pela comunidade do povoado Colombo, que pertence a Itapecuru-Mirim. Solicitamos uma reunião com membros da Prefeitura, da Vale e do consórcio dos municípios, né, que são afetados por essas estradas de ferro. E daí passamos a fazer várias reuniões, né, a fim de... porque a obra estava paralisada, né, daquele povoado. Então, agora, recentemente, a obra foi retomada. A Vale, ela analisou o projeto da Prefeitura, concedeu o aditivo, a Prefeitura fez a licitação e a empresa já está tocando a obra, que é uma obra do FNDE, com 6 salas, inclusive com acessibilidade, e será inaugurada até o final do ano. Então, além dessa escola, existem mais obras que estão paralisadas, como uma unidade básica de saúde no povoado Entroncamento. Então, vamos solicitar novamente uma reunião com a Vale para que chegarmos aí à execução e à continuidade dessas obras de tanta importância ali para aquela comunidade. Lembrando que essas obras foram paralisadas em anos anteriores em razão de que os gestores não prestaram contas. E daí a Vale teve que paralisar, né, o repasse para essas obras. Outro assunto que teve muito destaque também na imprensa aqui do Maranhão foi a denúncia sobre irregularidades no processo licitatório do Carnaval do município de Itapecuru em 2016. O que foi que ocasionou essa situação, essa denúncia? Como foi que o Ministério Público chegou nessa situação? Nesse caso é uma investigação própria já da primeira promotoria, a qual eu também oficio, que trata da proteção ao patrimônio público. Foi no bojo do procedimento investigatório número 2 de 2016. Então, quando nós chegamos lá em agosto de 2018, já estava com esse pique instaurado, né? Então, existia ali, essa investigação nasceu porque um empresário ele prestou um termo de declarações e uma representação perante o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, aqui em São Luís, o GAECO. Ele relatou que não teve acesso a concorrer a essa licitação porque já existia uma empresa que seria vencedora, já existia um direcionamento. Sim. Certo? Então, essa licitação versou sobre o Carnaval
e o modelo da licitação foi um pregão presencial, né, número 21. Seria para contratar empresas especializadas para contratação de bandas, camarim, palco, gerador, iluminação, todas essas questões, né, no valor de R$1.408.000. E esse empresário ele foi contratado apenas para prestar serviço em relação ao palco, né, no valor de R$60.000, sendo que ele queria concorrer a todo o montante, né, global, mas os membros da comissão de licitação informaram que não seria possível porque já existia uma empresa que seria indicada por um laranja da região que seria a vencedora. Então, com esses indícios, nós precisaríamos corroborar essas declarações dele. Então, o que nós fizemos? Uma análise da quebra do sigilo bancário de todos os envolvidos. Então, nós verificamos ali no dia 4 de fevereiro de 2016 um repasse da Prefeitura, uma parcela no valor de R$201.000 do Fundo de Participação dos Municípios, para o vencedor da empresa, né, o empresário. Sim. E no dia seguinte, esse mesmo empresário, ele repassou R$175.000 para o empresário que é responsável por indicar a laranja, que seria o laranja, responsável por indicar as empresas. Então, ali já começou a esclarecer a investigação, né? Mas a gente, não descontente, nós pedimos a busca e apreensão nos alvos, todos os alvos, né? E aí nós coletamos centenas de documentos, dentre saques, depósitos, documentos relacionados à licitação, celulares foram apreendidos para extração de dados, notebooks, foi apreendido veículos que estavam em nome de terceiros, que serviam para lavar dinheiro. Ou seja, eles simularam realmente tudo ali que a licitação, né? A licitação, exato. Isso é um problema que a gente se vê que é o mesmo modus operandi. Então, em janeiro deste ano também nós oferecemos uma denúncia contra 30 investigados também por fraude de licitações, né? Geralmente o empresário ele já sabe que vai ganhar e depois repassa a propina, geralmente em espécie, para os agentes públicos, né? Infelizmente, isso vem acontecendo em alguns municípios maranhenses. Então, após a busca e apreensão, houve um trabalho complexo que demandou, junto à equipe que nós temos, várias madrugadas analisando aqueles documentos que foram apreendidos, né? E no mês passado, 9 de agosto, nós oferecemos a denúncia contra os 6 acusados perante a primeira vara da capital, que é a vara de combate ao crime organizado, que possui competência absoluta em todo o território maranhense. Então, nós colocamos na tipificação penal, né, que eles sejam responsabilizados por crime de desvio de recurso público, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, passiva, dentre outros, e fraude também em licitações. A assessoria técnica, inclusive, da Procuradoria-Geral de Justiça, identificou também outras irregularidades nesse processo, né? Como a inexistência de comprovantes, né? Isso, nós pedimos também um parecer técnico, um laudo da assessoria técnica, para principalmente ter materialidade no crime de fraude em licitações. Então, a licitação foi feita tudo em 2, 3 dias, né? Não houve aviso de licitação, não houve publicidade, não houve oportunidade que outras empresas tivesse ali a competitividade, né? Que a licitação, a lei de licitação, ela serve para isso, para dar competitividade a todas as empresas. E então, quando o gestor ele não quer, ele já quer direcionar, ele não fornece o edital, ele não publica no portal da transparência, ele não alimenta o SACOP, que é um sistema do Tribunal de Contas. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento aos órgãos de controle, e também é importante que os empresários denunciem, né? Para que nós tenhamos acesso a essa informação. Foi pedido também bloqueio de imóveis dos envolvidos nesse processo? Nós pedimos também o bloqueio de imóveis, loteamentos, inclusive com valores altos, né? Residenciais, fazendas. Pedimos também, nós apreendemos um veículo, inclusive esse veículo nós já peticionamos ao juiz para que encaminhe ao Departamento Municipal de Trânsito em razão do interesse público. E também pedimos a suspensão de 6 empresas identificadas ali, que recebiam os repasses financeiros. No caso, a Promotoria de Justiça entrou em contato com a Receita Federal para suspender esses CPFs, né? Como envolve... CNPJ, desculpa. CNPJ, nós pedimos lá no final da denúncia, né? Sim. Porque depende da decisão judicial, o juiz tem que se manifestar sobre esse pedido, para suspender essas empresas, de forma que elas não sirvam para lavagem de dinheiro. Promotor, e qual é o próximo passo agora? Próximo passo, agora a denúncia foi oferecida aqui na vara da capital, e a tramitação agora será por São Luís, em razão da competência absoluta. Então, existe uma promotoria que vai continuar o processamento, né, a acusação formal contra essas pessoas denunciadas. E, ao final, importante falar que a palavra final é dada ao Poder Judiciário, né, que vai analisar as condutas perpetradas pelos denunciados. E o Ministério Público continua de olho, né?
Exatamente, nós estamos analisando outras licitações, temos também recentemente uma licitação do aniversário da cidade de Itapecuru-Mirim. Nós pleiteamos a suspensão dela via judicial, porque não tinha sido ofertado edital para demais empresas concorrentes, e a Justiça acatou suspendendo a licitação no mês de junho. Promotor, e qual é a situação hoje do concurso público que foi realizado no município, que também gerou muita polêmica? Certo, esse concurso, primeiramente, houve a contratação de uma empresa chamada Coelho Neto. Isso o concurso ia ser realizado em meados de abril deste ano, mas no dia lá da realização das provas, vários vídeos vazaram, inclusive na imprensa, né, da total desorganização e fraude, né? As pessoas com acesso ao gabarito, enfim, nós no mesmo dia recomendamos a suspensão desse certame, que houvesse ali o distrato com essa empresa, né? E fosse chamada a empresa em segundo lugar, que é o Instituto Machado de Assis. Então, o Machado de Assis realizou as provas no dia 25 de agosto e 1º de setembro. Nós continuamos a investigação sobre o concurso, identificamos que um candidato estava inscrito para 2 cargos com o mesmo nome, porém ele utilizou o CPF do irmão, né? Então ele realizou a prova no dia 25 de agosto para o cargo de professor de nível superior, ele tinha nível médio, e no dia 1º ele faria a prova do cargo de técnico de gestão, que utilizando o CPF do irmão dele. Então nesse dia nós fomos até Itapecuru, foi um domingo, no dia 1º de setembro. Em razão dos comentários de fraude na cidade, ele resolveu não ir fazer a prova. Mas nós fomos até a residência dele e, para nossa surpresa, estava esse cidadão com mais 2, com 2 gabaritos e uma Constituição Federal na porta, na sala da casa, né? E com celulares, possivelmente passando para terceiros, né? Então nós efetuamos a prisão em flagrante, com o apoio da Polícia Militar, onde ele foi autuado, os 3 foram autuados na delegacia pelo crime de fraude a certames e também associação criminosa. E na terça-feira, dia 3, nós fizemos a busca e apreensão, agora com o apoio da Polícia Civil. Na casa dos envolvidos encontramos também outras provas importantes, como gabaritos. E, então as investigações vão prosseguir. Sim. Foram instaurados 2 inquéritos policiais, nós também instauramos uma investigação. Mas agora não podemos afirmar de maneira contundente que houve uma fraude generalizada. Então nós já tivemos reunião com membros da banca e da prefeitura para alinhavar, né, esforços e também identificar outras irregularidades. Mas no momento nós não vamos pedir a anulação desse certame. Ok. Promotor de Justiça Igor Adriano Trinta Marques, muito obrigada pela participação aqui no MPTV e pelos esclarecimentos à sociedade. Eu que agradeço a oportunidade e estaremos à disposição. No próximo bloco, neste mês de setembro, 2 mobilizações em prol do projeto Amiguinhos da Ana Letícia, que ajuda crianças com câncer de instituições e hospitais. É um instante só. O promotor de justiça Luiz Samarone Batalha Carvalho, titular da comarca da 2ª Promotoria de Coroatá, desenvolve desde 2015 o projeto Amiguinhos da Ana Letícia, que ajuda crianças com câncer de instituições e também hospitais. Neste mês de setembro, estão previstas 2 mobilizações em prol do projeto. É sobre esse assunto que nós conversamos com ele agora. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Obrigado pela oportunidade. Promotor, explique para o nosso telespectador o que é o projeto Amiguinhos da Ana Letícia. Na verdade, o projeto nasceu em 2015, né? A minha filha Ana Letícia, que leva o nome do projeto, ela, em fevereiro de 2015, foi diagnosticada com leucemia. Foram 3 meses de tratamento em São Paulo, né? Mas, infelizmente, ela veio a falecer. E, a partir daquele ano, né, até uma forma da gente trabalhar e conviver com aquela situação, com aquele drama, e com a ajuda de familiares e amigos, nós passamos a desenvolver algumas atividades, né? Tudo começou, na verdade, tudo começou numa festinha para 130 crianças carentes em outubro daquele ano, na Associação do Ministério Público. Porque, na verdade, a minha filha adoeceu, ela foi diagnosticada na semana que ela completaria 5 anos. Sim. Então, na verdade, estava tudo organizado para a festa, tudo mais, né, para o aniversário dela. Aí, quando a gente retornou para São Paulo, após alguns meses, né, a gente ficou, e aí, o que nós vamos fazer com tudo aquilo, bolo, doces? Aí nós resolvemos fazer essa festinha para as crianças, né,
carentes, 130 crianças lá na Associação do Ministério Público. E a partir daí nós focamos mais em crianças e adolescentes com câncer. Nós visitamos sempre hospitais, as casas de apoio às crianças com câncer, levando presentes, kits de pintura. Às vezes a gente faz alguma atividade lá de descontração, né? Levando palhaços, mágicos, comida, muitos voluntários participam, para ser um momento descontraído, lúdico, porque a gente sabe como é difícil para aquelas crianças, para aqueles adolescentes e para a própria família, né? Vivenciar o câncer. Então, qualquer momento para você encontrar o sorriso no rosto de uma criança é realmente muito interessante, muito gratificante. O projeto ele é contínuo, mas ele tem uma certa divulgação maior no mês de setembro, que é o Setembro Dourado, não é isso? Na verdade, sim. No mês de setembro é muito intensa a campanha do projeto. Na verdade, o Setembro Dourado, que é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil, é uma campanha mundial. Não é só do nosso projeto, Sim. Não é só do Brasil, na verdade no mundo todo há essa campanha. Várias instituições do país abraçam em campo essa campanha. E nós, até por termos vivenciado o diagnóstico tardio e sabendo da quase insignificante mesmo divulgação da campanha no Maranhão, nós resolvemos abraçar a causa, encampando, né, essa campanha, e já há 3 anos nós fazemos um evento ali na Praça do Foguete, na Lagoa da Jansen, e este ano será no dia 28 de setembro, a partir das 17 horas, novamente lá na Praça do Foguete, da Lagoa da Jansen, que é sempre um momento lúdico, de descontração, mas para falar de coisas muito sérias, né? Para falar do câncer, dizer que ele existe, que ele não tem nada de raro, como às vezes algumas pessoas insistem em falar. Se são 12.500 crianças e adolescentes no Brasil, anualmente, que vão desenvolver câncer, então ele não tem nada de raro. Na verdade, só para se ter uma ideia, não há uma doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil que o câncer. É a principal causa Sim. de morte de crianças e adolescentes hoje no Brasil, em termos de doenças, né? Ou seja, é importante que esses pais tenham acesso a esse tipo de informação e fiquem atentos aos sintomas para que não se chegue realmente a um diagnóstico tardio. Que sintomas são esses que podem passar despercebidos, por exemplo? Toda a nossa campanha é buscar a divulgação da informação. Sim. Trabalhamos muitos sintomas, porque, por exemplo, nós, no nosso caso, até então não tínhamos conhecimento nenhum sobre câncer, sobre sintomas. Então, mesmo médicos, muito tardiamente, no caso da minha filha, descobriram, diagnosticaram o câncer. Se tivéssemos essa informação no começo, talvez a resposta do tratamento da minha filha poderia ter sido outro. Sim. Então, o que normalmente se coloca? Há sintomas que são genéricos, né? Que não são muito específicos, que a maioria dos tipos de câncer eles apresentam. E normalmente são a febre persistente, baixa, que ela não vai ceder com 2 semanas, com 3 semanas, a falta de apetite, a falta de coordenação motora, infecções frequentes, a baixa imunidade, o suor noturno. A minha filha, por exemplo, né, de madrugada a gente tinha que trocar a roupinha dela, o pijama dela, porque ela já estava ensopada de suor. E a gente sem saber o que é naquela oportunidade. Dor nos ossos, né? Inclusive até a minha filha, uma determinada madrugada também, só exemplificando, acordou gritando com dor, né? Sim. E ela, com 5 anos, não conseguia exatamente dizer o que é.
O que sentir especificamente, né? Dizer o que é, mas a gente depois veio a saber que era realmente um dos sintomas do câncer, que era exatamente a dor nos ossos. Esses sintomas, às vezes, eles são muito parecidos com sintomas de doenças comuns da infância, que toda criança tem, né? Mas o que os médicos sempre colocam? Se há vários desses sintomas, e se eles não cedem com 2, com 3 semanas, é porque pode ser uma outra coisa, pode ser algo mais grave e que por isso merece um novo olhar, uma nova investigação, talvez buscar outros médicos, né, para fazer o segundo diagnóstico. Então, qual seria a dica para os pais? Procure se informar, entendeu? A gente sempre imagina, poxa, o câncer nunca vai acontecer conosco. Na verdade, ninguém está livre. Ele não escolhe cara, não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe idade, classe social, gênero. Ele surge, né, principalmente numa criança, não há necessariamente fatores preponderantes. Na verdade, é uma má formação genética. A partir de um determinado momento, as células cancerígenas elas vão se multiplicando de maneira desordenada. Nem os médicos sabem exatamente por que razão. Então, a informação é a grande arma que os pais contam para... Se você não vai evitar o câncer, mas pelo menos você vai, se vier efetivamente a criança ou adolescente a desenvolver o câncer, ter a oportunidade de descobrir mais cedo. E quanto mais cedo você descobre, maiores as chances de tratamento. Porque você vai usar menos remédios, você vai ter um tratamento menos agressivo ao corpo da criança e ela naturalmente vai ter uma resposta melhor. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil há uma expectativa de sobrevida de 64%. É uma média nacional, claro que regiões para regiões há uma alteração, às vezes as regiões do sul têm uma resposta melhor, até por estarem mais próximos de grandes hospitais, mas a média nacional é 64% de crianças que vão ter uma resposta satisfatória ao tratamento. O que todos nós no Brasil desejamos é que um dia se chegue aos 80%, que é o índice dos países desenvolvidos. Ou seja, o câncer, na verdade, assim, ele tem, pelo menos na maioria parte dos casos, possibilidades de cura. Só que é importante estar atento aos sintomas, muito importante, para quanto mais cedo se descobrir, melhores as chances de tratamento. Essa mobilização em São Luís acontece no dia 28 de setembro, às 5 da tarde, na Praça do Foguete, na Lagoa da Jansen, né? Mas esse mês também tem uma mobilização semelhante no município de Coroatá, ao qual o senhor trabalha, né? Exatamente, né? O projeto, juntamente com as promotorias de justiça de Coroatá e a Prefeitura de Coroatá, né, nós estaremos desenvolvendo lá na Praça Central da cidade. Essa campanha será também um grande evento. A gente sempre procura fazer algo lúdico, algo descontraído, até para que a receptividade das pessoas à informação seja melhor, seja de maneira mais interessante, né? E será um grande evento na cidade. E no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, a partir das 17 horas, e haverá várias atrações e nós esperamos contar com a população, né, que terá uma oportunidade também para se descontrair, mas também receberá informações muito importantes sobre o câncer. Essa é a camisa do projeto, né? Que o senhor tá essa aqui é a camisa do projeto, né, que nós já há 4 anos desenvolvemos. Na verdade, aqui é o desenho, foi um desenho feito pela minha filha, né? Que nós adotamos como símbolo, né? Sim. E a própria letrinha dela, que ela assinava o nome, também consta no logo da nossa camisa. Ok. Promotor de Justiça Luiz Samarone Batalha, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Coroatá, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação. Nós que agradecemos pela oportunidade e esperamos, né, contar com a população lá no dia 19 de setembro em Coroatá e no dia 28 de setembro aqui na Lagoa da Jansen, né, nesse grande evento, nesse grande momento, mas como eu disse, para falar de algo bastante sério,
que é o câncer em crianças e adolescentes no Brasil. Obrigada. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 65 29. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.